com rumores de uma base aliada que envolve cerca de 200 deputados, sustentada por um mensalão pago do próprio bolso com dinheiro fruto de propina. Cunha tinha entre seus esquemas de corrupção cargos em Furnas, local de onde foi tirado pela presidente Dilma. E em retaliação, Cunha usou a sua base aliada para imprimir no Congresso uma série de pautas-bomba que corroíam ainda mais a já complicada situação econômica do país. E, por consequência, inflamava ainda mais a opinião pública e a mídia contra o governo. O governo já estava em frangalhos. A Lava Jato chegou inevitavelmente ao Cunha. Dizia-se à época que Dilma e Cunha não se falavam, né? E eu vou ser sincero para vocês, não sei se é verdade. Se for, eu acho que é ponto para Dilma, saca? E eu acho que um pouco do que aconteceu com ela pode ter a ver com essa eventual postura intransigente com canalha, com gangster, né? Porque Eduardo Cunha, como nas palavras do camarada Glauber Braga, é um gangster, né? É isso. É isso. Então você não se dirigir a um gangster não é demérito. Agora, isso é um problema quando esse gangster era o presidente da Câmara dos Deputados e, no caso, você é presidente da República. Aí se torna um problema. E a sua última cartada era usar o apoio dos deputados governistas para barrar a investigação no Conselho de Ética da Câmara, que visava caçar o seu mandato com base nas inúmeras denúncias de corrupção. A negativa governista em dar apoio justamente ao homem que estava trazendo uma série de complicações para o governo, motivado por interesses pessoais, fez Cunha colocar em trâmite um esdrúxulo pedido de impeachment que já estava com ele há algum tempo e que ele inclusive já havia declarado ser infundado e que também o então vice-presidente Temer também já havia declarado ser infundado, que apontava como um eventual crime de responsabilidade, algo absolutamente necessário para o estabelecimento de um processo de impeachment segundo a Constituição brasileira, baseado numa prática fiscal comum em todo o Brasil. Aquilo que ao longo desse processo se convencionou chamar de pedaladas fiscais. Algo nunca antes visto como crime e artifício fiscal amplamente usado por prefeitos, governadores e também por ex-presidentes. Um pedido que, em condições normais, não prosperaria de modo algum, pois afinal havia nele distorções grosseiras, como a confusão entre lei de responsabilidade fiscal e crime de responsabilidade. O pedido de impeachment era absurdo, galera. Quem chegou de Marte agora e não tá bem lembrado de todo o processo, era uma coisa maluca, porque a tal pedalada fiscal, como eu disse ali, todo mundo fazia, era uma prática corriqueira, né? E para além disso, não tinha pé nem cabeça, porque a própria regra fiscal já tinha sido alterada pelo Congresso. Não havia como apontar dolo, não havia como apontar crime. Havia no próprio pedido de impeachment uma confusão entre o que era lei de responsabilidade fiscal e o que era crime de responsabilidade, que é o que enseja impeachment. Então era uma coisa ridícula. Bom, gente, Janaína Pascoal, né? Janaína Pascoal, é isso, entendeu? Olhem aquela criatura e vejam se aquela criatura tem condições técnicas de elaborar um pedido de impeachment. E outra, parece que o Cunha sorteou qual pedido de impeachment ele ia usar. Porque tinham dezenas na época. Só que não tinha crime nenhum da Dilma, em nenhum lugar. Como eu disse há pouco tempo, se falava em impeachment muito antes de ter o subterfúgio da pedalada, porque se tinha que falar em impeachment. Então primeiro se escolheu o impeachment para depois se achar sobre o que faria. E aí o Cunha foi lá e sorteou esse, né? Da pedalada fiscal lá do... Enfim, e é um horror o que aconteceu, né? Um pedido aonde é impossível apontar dolo, com ausência de dolo. Algo que também é necessário para configurar crime de responsabilidade. Um pedido com uma... Saca, não tinha como ter culpa, porque era um assunto técnico que a presidente estava assinando com base num parecer técnico que autorizava. Dizia, olha, imagina, você tem um assunto mega técnico lá do orçamento, da execução do orçamento. Aí dentro da estrutura do governo você tem os responsáveis técnicos. E aí você chega para você essa decisão que você tem que tomar, o que você faz? Você encaminha esses dados para um corpo técnico, né? Esse corpo técnico faz uma avaliação e dá um parecer dizendo, olha, pode autorizar que está correto. Você, enquanto presidente, autoriza. Foi isso que a Dilma fez. Como é que ela vai ser culpada
por uma questão técnica que ela decidiu com base em um parecer técnico que a autorizava a fazer isso. E não teve dolo, porque a pedalada fiscal não representou dano ao erário, sabe? Não houve prejuízo, né, com a operação financeira. Então não tem culpa nem dolo, nem crime de responsabilidade. Então não poderia ter sido aberto esse processo de impeachment. E o STF tinha totais condições de julgar e dizer, olha, isso é um absurdo, vocês não vão julgar isso porque não há o que ser julgado aí. Porque a decisão é política no processo de impeachment. Ok, é o que diz a lei burguesa. Mas há de se ter um crime para ser avaliado, porque senão vira parlamentarismo, não é? Porque aí qualquer coisa pode servir de argumento para retirar um presidente. Você diz assim, olha, não gosto mais desse presidente, queremos trocar, então troca. Não é o caso do presidencialismo, que precisa haver um crime de responsabilidade, né? Que no fato da Dilma, rigorosamente, não teve. E até hoje os bolsonaristas e liberais dizem assim, mas o STF julgou. Não julgou, galera, nem a época. Na época, o que o STF avaliou, que foi utilizado na máquina de fake news que já existia, né, e que deu origem à máquina bolsonarista, foi o rito do impeachment. O que foi julgado pela corte foi, olha, se tivermos um impeachment, a Câmara vai seguir esses trâmites aqui que ela está dizendo que vai seguir, são os trâmites corretos? São os trâmites corretos. Foi isso que o STF disse. Agora, o mérito que seria julgado não foi avaliado pelo STF. E ele foi provocado por muitos partidos a fazer isso na época. Mas foi para a gaveta, foi para a fila e não aconteceu. O STF lavou suas mãos.